Lição de número 4. A lição de número 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Uma curiosidade, eu estava até conversando com o pastor Ronaldo, conversei até com outros amigos que depois falamos sobre o assunto, é que a porção da Escritura mais conhecida, pelo menos ao meu ver, das pessoas que não conhecem a Cristo, é o livro de Salmos. Engraçado, né? Eu lembro que na minha casa ninguém era crente, mas lá tinha 2 textos da Bíblia, e os 2 eram Salmos. E você já sabe quais são, né? Na entrada da cozinha, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. À direita de quem entrava, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por muito tempo eu achei que o texto mais conhecido da Bíblia fosse João 3,16, assim, de forma geral. É o mais importante para mim, porque resume. Mas um dia eu fiz uma pesquisa, é lógico que é uma pesquisa minha, pequena, não vale de forma geral. Qual o texto mais conhecido? Aí, pessoal, eu botei João 3,16, Salmo 23. 70% Salmo 23. Eu falei, rapaz, eu achei que era João 3,16. Salmo 23. Pastor Edil está dizendo aqui, Instituto Data Flecha. Ai, Jesus. Aí, olha só, eu estava brincando aqui, quando eu era novo na fé, pregando, aí tinha evangelismo, né? Aí fazia muito antigamente aquele culto ao ar livre, né? Aí eu fazia e pregava e descobri que a melhor forma de pregar o salmo. Aí eu estava até falando com o pastor Ronaldo pelo seguinte, né? Você é novo na fé, você não sabe pregar muita coisa. Eu falei, melhor coisa que tem para pregar é para o pecador, ele não entende nada de Bíblia. Eu largava tudo quanto é texto invertido. Meu Deus, é forte. Nem eu sabia que eu estava falando, só Jesus. Mas vamos lá, né? Bom, Salmos, vamos aprender hoje um pouquinho sobre o livro dos Salmos, a parte 1. Fizemos aqui uma breve narrativa sobre o Salmo. O livro do Salmo deixa eu passar aqui. Pronto, os objetivos é reconhecer as profecias messiânicas no livro dos Salmos, fazer a aplicação prática dos Salmos davídicos na vida cristã, compreender o significado do livro e a origem dos Salmos. Beleza? Vamos aqui. Uma coisa interessante, né, é a questão da música, né? Os Salmos são canções, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como a música tem uma influência poderosa sobre a gente. Aqui é mais uma questão, né? Salmos são canções, são hinos, porque a música nasceu nos céus. Música é algo que vem de Deus, né? Eu não canto nada, mas gosto de ouvir, né? Música é bom. Você vai viajar, você está em casa, você bota para ouvir uma canção. Então vamos lá aqui, a nossa introdução. Deixa eu voltar aqui só uma aqui, antes disso aqui. O livro do Salmo é o grande inário da Bíblia, como também a coleção de cânticos do povo judeu. Nele encontramos poesias sobre a criação, o dilúvio, os patriarcas, o êxodo, o cativeiro, que é o Salmo 137, o regresso do povo do cativeiro, que é o Salmo de número 126, e vai por aí afora. Então, esse é o grande inário da Bíblia, que é o Salmo, e também, uma coisa curiosa, é que me parece que a igreja primitiva, por um tempo, usava também o livro de Salmo. Você vai ver Paulo falando traz salmos. Então, eles usavam o Salmo no meio dos louvores lá da igreja primitiva. Beleza? Panorama dos Salmos. O nome Salmo vem do grego psalmos ou psalterion, né? O texto no hebraico é Tehillim. Eu estava brincando outro dia, mal falo português, falar isso aqui para mim é uma covardia, mas vamos lá. Tehillim, que significa hinos. A curiosidade é que quando você passa isso para o grego, fica música de instrumentos de cordas. Beleza? O livro é composto por vários autores no livro de Salmos.
Nós vamos destacar aqui alguns deles. Vamos lá. Davi, 73 salmos. Asaf, 12 salmos. Os filhos de Corá, 12. Você vai ver alguns escritores colocando que os filhos de Corá têm 11 salmos, outros 12. Tem uma pequena variação. Por exemplo, o Salmo 43, ele não tem uma epígrafe em cima dizendo de quem é a autoria dele. Mas se você ler o 42 com o 43, parece que o 43 é uma continuação do 42. Por isso, muitos dão essa continuidade como contando o 43 para os filhos de Corá também. Mas uma outra coisa aqui sobre os filhos de Corá, que eu já quero voltar aqui neles, é o seguinte: quem eram esses filhos de Corá? Ou filhos de Coré também, você pode encontrar essa variação. Quem eram esses filhos de Coré que escreveram vários salmos? 12. Os filhos de Coré, eles eram descendentes daquele Coré, ou daquele Corá, lá de Números, capítulo 16. Lembra da rebelião que se levantaram contra Moisés? Números capítulo 16, que Moisés falou: se Deus matar vocês de forma comum, se vocês morrerem de forma comum, Deus não está comigo. Mas se Deus abrir a terra e engolir vocês com tudo que vocês têm, então Deus falou pela minha boca. Uma coisa interessante, né? Daquela família, ou melhor, daquele homem que foi um homem tão mau para o povo de Deus, trouxe uma rebelião tão grande, Deus levantou seus filhos para fazer uma diferença monumental no meio do povo de Deus. Sabe o que a gente aprende aqui? Que não importa a sua origem. O que importa são suas atitudes. E Deus pode fazer coisas grandes através de você. Talvez você venha de uma família que, se você olhar para o passado, você vai dizer: rapaz, dá vergonha. Mas através de você, Deus constrói uma nova história. Através de você, Deus muda a vida. Através de você, Deus pode fazer algo novo acontecer. Aí, eu botei junto aqui com os filhos de Corá também, Emã. Você tem lá o Salmo de número 88, é Salmo de Emã. Aí eu ia colocar Emã, um salmo. Aí quando eu estava estudando, abra sua Bíblia aí, 1 de Crônicas, capítulo 6, 33. Olha que coisa interessante. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 33. Achou aí? Diz assim: estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã o cantor, filho de Jel, filho de Samuel. Então, você pode aglutinar aqui também Emã como se fosse dos filhos de Corá, porque ele é descendente. Agora, olha que coisa, sabe quem é esse Emã aqui, que é cantor? Ele é neto de Samuel. Samuel. Bisneto de Ana. Ana não tinha filho, fez um voto, Deus deu a ela um filho, Samuel. Se ela soubesse o poder que a oferta dela iria alcançar, veja, Deus deu a ela um juiz e um profeta, mas daquela descendência ainda, Deus levantou um dos grandes cantores de Israel. Sabe uma coisa? Você vai morrer e não vai ver tudo que Deus vai fazer através da sua vida e através das sementes que você planta no reino de Deus. Poder de um voto. Veja o alcance daquilo que Ana fez, como alcançou vidas. Temos Salomão, Salmo de número 127, Moisés, Salmo 90, e Etã, Salmo de número 89. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Essa aqui é a divisão do livro dos Salmos propriamente dita. Os Salmos, eles se dividem em 5 partes. Livro 1, de número 1 ao 41, livro 2, do 42 ao 72, livro 3, do 73 ao 89, livro 4, do 90 ao 106, livro 5, do 107 ao 150. Agora, pastor, por que era feita essa divisão em 5 livros? Na real, ninguém sabe perfeitamente, mas alguns estudiosos acreditam que essa divisão em 5 livros seja para fazer um paralelo com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, essa primeira parte que a gente vai estudar, que é do 1 ao 41, seria uma referência a Gênesis. Você pode observar
que essa primeira parte dos Salmos, do 1 ao 41, ela fala muito do homem. Então, lembra um pouco de Gênesis. Tanto que o primeiro Salmo é bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e vai por aí afora. Amém? Então, essa divisão em 5 livros. Uma outra divisão também que é possível para os salmos é essa classificação aqui. Salmos reais, salmo penitenciais, salmo de Sião, salmos messiânicos, salmos imprecatórios. Os imprecatórios, eles falam sobre um juízo que eles invocavam sobre os adversários, né? Os penitenciais, pedido de perdão, quando o salmista vinha confessar algum pecado a Deus. Por exemplo, o Salmo 51, que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. É um salmo penitencial, onde ele está confessando seus pecados a Deus. Também uma outra forma de você estudar os salmos, na sua divisão, na sua estrutura, por exemplo, fugiu aqui a palavra aqui, na estrutura também, por exemplo, salmo de peregrinos, e vai por aí afora, aquelas salmos que eles cantavam indo para o templo, de acordo com esses títulos. Vamos lá, mais um aqui. Salmo de romagem, peregrino. Isso. Os salmos representam a anatomia de todas as partes da alma. João Calvino, essa frase dele aqui é muito interessante, porque o salmo fala de tudo. Fala de louvor, adoração, angústia, sofrimento, arrependimento. Talvez por isso que boa parte de nós se identifica com o salmo por causa disso, porque ele fala de todos os nossos sentimentos, nossas tristezas, nossas angústias. Quem é que num período de medo não se identifica com o Salmo 91? Quem é que num período de adversidade não se identifica com o Salmo 46? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Quem é que num período de pecado não se identifica com o Salmo 51? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Quem que, quando se encontra impaciente, precisamos de um milagre, né? Não pega o Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me ouvir. Você se identifica com a linguagem dos salmos. Eu, ultimamente, para algumas coisas, ando citando bem o Salmo 70, né? Nada de 40, nada de esperei com paciência. Apressa-te, Senhor, oh Jesus. Tem dia que eu falo assim: Jesus, essa minha vitória está parecendo o trem parador, né? Ai, era ruim quando eu ia trabalhar e tu parava e fazia aquela composição, ficava parando, esperando a autorização. Fala só, Jesus, cara, hoje não. Então vamos lá. Algumas curiosidades sobre o Salmo. Davi não escreveu todos os Salmos, mas apenas 73 dos 150, Salmo do Saltério. Existe um Salmo escrito por Moisés. Qual é o Salmo escrito por Moisés? Salmo 90. Os Salmos demoraram quase 1000 anos para serem escritos. Eu vou abordar isso aqui com mais peculiaridade. Existem 49 salmos que têm sua autoria desconhecida. Existe outro cântico na Bíblia que não estão nos salmos. Veja só, os salmos demoraram quase 1000 anos para serem compilados. 1440, mais ou menos, lá, 1400, período do Êxodo, até depois do cativeiro babilônico, aproximadamente 538 a.C. Por exemplo, o Salmo 90 é lá do período do Êxodo, porque é de Moisés. O Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de um novo cântico. Veja, é um salmo pós-cativeiro. Só para você ter uma ideia da grandeza do livro que está na sua mão, veja, eu fui fazer uma pesquisa. Os Miseráveis, de Victor Hugo, demorou 12 anos para ser escrito, o livro. Senhor dos Anéis, 16 anos. Dicionário de língua inglesa, Oxford, 7 décadas. O livro de Salmos, 1000 anos. Já pensou na grandiosidade? Nós não temos uma grandiosidade apenas da palavra de Deus como assunto espiritual, mas também nós temos uma riqueza da literatura que é a palavra de Deus. Não existe livro do mundo com essa riqueza. Só o Brasil, 500 anos de história aproximadamente. Os Salmos têm quase que
o dobro que nós temos de história como nação. Dá para aplaudir a Deus pela riqueza do livro que Ele enviou a nós. Maravilha. Então vamos lá. O caminho intelectual para a felicidade, bem-aventurado. Bem-aventurado, o caminho é o tópico de número 1 da revista. O Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda, nem se detém, nem se assenta, antes tem na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que coisa interessante. A palavra bem-aventurado, não as outras flexões dessa palavra, a palavra bem-aventurado aparece 48 vezes nas Escrituras. 48 vezes. Só no livro dos Salmos aparece 18 vezes. Olha que curiosidade. Feliz. Então a gente aqui tem uma ideia da seguinte coisa. Se provérbio é o caminho da sabedoria, me parece que os Salmos é o caminho para a felicidade. E o Saltério abre exatamente falando disso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer e na sua lei medita de dia e de noite. Uma observação que eu parei aqui para fazer é que ele começa, não anda, não se detém, não assenta. Todos aqui... por muito tempo eu achei que era fazer que gerava uma bem-aventurança. Mas o clímax dessa bem-aventurança aqui não é apenas deixar de fazer essas coisas que são muito importantes, não façamos, mas é a conclusão que ele chega antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ser santo não é apenas deixar de fazer, é também aquilo que eu faço em oposição, é também aquilo que eu faço para mim mesmo. Então vamos lá. Aí tem uma alusão aqui, eu vou pular ela. Gera fruto, raiz plantada, ribeiro de águas, é a palavra de Deus. O Salmo do Pastor, o Salmo de número 23. O Salmo do Pastor. O Senhor nada deitar-me faz, guia-me mansamente, refrigera minha alma, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, não temeria. Por quê? A tua vara, preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo, certamente que a bondade aleluia, aleluia. Esse salmo aqui tem algumas lições aqui legais, eu acho que é bom a gente destacar. Vamos começar lá primeiro aqui algumas coisas. O Senhor é o meu, nada me faltará. Primeira coisa, o Senhor é o meu. Essa expressão ali, é o meu, essa expressão é o meu, é uma expressão que denota, sabe o quê? Intimidade. Por que, pastor, ela traz esse significado de intimidade? Veja, o pastor, ele cuidava da ovelha desde a gestação. Quando a ovelha estava lá gerando o filhote, o pastor cuidava. Quando o filhote nascia, de acordo com a característica do filhote, ele botava nome. Por exemplo, filhote que dava cabeçada o dia inteiro, isso aqui é o cabeça. O filhote que comia muito, isso aqui é o bolinha. O filhote magrinho igual a mim, isso é o costelinha. Filhote que não obedecia por nada, isso aqui é o manchinha. Ele ia botando um nome de acordo com o maneirismo. Então, a ovelha, ela codificava a voz do pastor. Desde novinho, e gravava. Quando o pastor saía para apacentar as ovelhas, às vezes ele chegava num ponto para dar água às ovelhas, e naquele ponto para dar água às ovelhas, como no Oriente é uma terra muito seca, chegava vários pastores também para aquela mesma fonte da água às suas ovelhas. Então, por exemplo, chegava um pastor que tinha 200 ovelhas. Daqui a pouco chegava outro pastor que tinha 100. Você vai ver isso no caso de
Jacó com Raquel, que ela vai descer ao poço, e tem vários outros pastores lá. Então o que aconteceu? Como tinha um pastor com várias ovelhas, era possível que as ovelhas se misturassem, porque tinha várias ovelhas, de vários pastores. Então como é que o pastor sabia qual eram as ovelhas dele? Era simples, ele fazia um som com a boca e chamava pelo nome. E quando ele chamava, somente as ovelhas que pertenciam a ele saíam do meio das outras e o seguiam. É o que Jesus vai usar de pano de fundo em João 10. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Quando Davi está dizendo, é o meu pastor, ele está dizendo, ei, eu tenho intimidade com ele. Eu posso estar no meio de uma multidão, mas eu sei quando ele está falando comigo. Eu posso estar no meio de muita gente, mas eu sei quando a palavra dele está sendo direcionada para a minha vida. É o meu pastor. Aí, olha só que coisa interessante. Às vezes no culto aqui, na escola dominical, ou no culto, todo mundo está recebendo a mesma palavra. Mas não é a mesma mensagem para todos. Porque por trás da palavra do pastor tem uma mensagem que é do Espírito Santo. E ele vai falando particularmente a cada um de acordo com a sua necessidade. É por isso que numa mensagem um chora, o outro fica quieto, o outro se alegra, o outro sorri. Aí você vai, engraçado, o outro bateu o palmo ali mais forte. Por quê? Porque aquela palavra para aquela pessoa teve um significado diferente que teve para você. Porque quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Aí ele diz, o Senhor é o meu. Agora olha que coisa interessante, Olha a palavra que ele está usando. Quem é o pastor de Davi? Quem é? O Senhor. Observe que a palavra Senhor aí, Senhor, está tudo em maiúsculo, tudo em caixa alta. Observou? Vê se na tua Bíblia não está assim. Principalmente se a tua Bíblia Almeida revista e atualizada ou revista e corrigida. Observou que a palavra Senhor está toda ela, tudo em caixa alta? O que significa, já que estamos na escola dominical? Toda vez que você abrir a Bíblia e você encontrar a palavra Senhor nesse formato maiúsculo, caixa alta, significa que no texto hebraico não é Adonai. O Senhor, o dono, o proprietário, é o nome próprio de Deus que está aparecendo, Jeová. O tetragrama, Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Então, é como se Davi estivesse dizendo assim, olha quem é meu pastor, Jeová. Ele está destacando o pastor dele. Quem é Jeová? O Deus da aliança. O Deus que se manifestou a Moisés na sarça e falou assim, Moisés, eu quero que você vá lá tirar meu povo do Egito. Aí Moisés falou assim, ô Senhor, lá no Egito tem vários deuses. Qual é o seu nome? Aí Deus diz assim, eu sou o que sou. Você chega lá e diz que o eu sou te enviou. O eu sou é o nome próprio de Deus. Jeová, é o tetragrama. Então, na verdade, o que Deus estava querendo dizer a Moisés é, o meu nome é a garantia de que todas as tuas necessidades serão supridas. Porque o nome de Deus, como nós aprendemos, é um nome para ser associado à necessidade humana. Por exemplo, Moisés, se você precisar de provisão, você pega Jeová e acrescenta Jirê. E aí, Senhor, eu viro Jeová Jirê, o Deus que provê para a sua vida. Se o teu problema for guerra, você pega Jeová, acrescenta Sabaote, eu viro o Senhor dos exércitos, o Deus que peleja as suas batalhas. Se o seu problema for injustiça, você pega Jeová, acrescenta de Sidiqueno, eu viro o Senhor que é a tua justiça, vou fazer justiça por você. Se o seu problema for enfermidade, você pega Jeová, acrescenta Rafá, o Deus que cura, o Senhor que cura, vou curar as enfermidades. Se você estiver no meio da empreitada, pega Jeová, acrescenta Nissi, eu viro o Senhor que é a tua bandeira, eu vou na frente dando vitória a você. Se sentir sozinho, pega Jeová, acrescenta Chamar, o Deus que presente está, estarei com você nessa batalha. Senhor, se meu problema for paz, pega Jeová, acrescenta Shalom, eu viro o Deus que é a tua paz e vou com você te dando paz. O meu nome é a certeza de que tudo que você precisar vai ser garantido e concedido. O nome de Deus. Aí ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada a mim.
Nada me faltará na minha Bíblia, que é Almeida Flecha Polida. Nada me faltará na minha versão eu não tenho tudo que quero, mas amo tudo que possuo. Pelo fato de eu amar tudo que tenho, vivo melhor do que aqueles que tudo têm, mas nada possuem. Se eu não tenho, é porque eu não preciso. O dia que eu precisar, Deus vai me acrescentar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele prossegue, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas, deitar-me faz em verdes. Observe que a palavra pasto está no plural e verde também. Pastos, verde. Por que verdes pastos? Porque o pastoreio naquela época, ele não era igual ao de hoje, que a gente tem o domínio da pecuária e da agricultura, que o cara bota os animais numa fazenda. Não, era parecido com o beduíno de hoje ainda. Eles tinham que sair com as ovelhas e com elas até o pasto. Então o pastor levava a ovelha para comer lá o capim. Aí, quando esse pasto aqui já não estava muito bom, já estava ficando amarelo, não tinha tanto poder de nutrição, sabe o que o pastor fazia? Ele andava e ia para outro pasto. Por isso que sempre que você vai ver alguém na Bíblia que está apacentando, ele está sempre perguntando, o outro que vai atrás dele está perguntando, onde fulano está? Está com as ovelhas, está na cidade e tal. Porque ele ia andando atrás de um pasto melhor para a ovelha. Então ele vinha, estava bom. Quando ficava ruim, ia para outro. Ficava ruim, ia para outro. E ia, novidade para a ovelha. O que é isso? Deus é um Deus de novidade. Deus tem para você o que é bom. Quando acaba o que é bom, Ele tem o que é melhor. Quando acaba o que é melhor, Ele tem o que é excelente. Quando acaba o que é excelente, Ele tem o excepcional. Quando acaba o excepcional, Ele tem o espantoso. Quando acaba o espantoso, Ele tem o milagroso. Quando acabar o milagroso, Ele tem o maravilhoso. Quando acabar o maravilhoso, Ele tem o inédito. Quando acabar o inédito, Ele tem o inaudito. Quando acabar o inaudito, Ele tem o inefável. Quando acabar o inefável, Ele tem o inenarrável. Mas Ele não para, porque Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de coisa nova. Deus é um Deus de milagres novos, experiências novas. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Deus é um Deus de coisas novas. É um salmo rico, tem tantas lições para a nossa vida. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tantas lições. É o Salmo de número 23, que tinha lá na parede da cozinha, na minha casa. Vamos lá, para a gente caminhar aqui, para a gente concluir aqui essa lição. Salmos messiânicos. Meu Deus e Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos aqui vários salmos messiânicos, eu quero destacar aqui alguns, não vai aparecer aí na tela, porque está aqui na minha anotação aqui pessoal. Nós temos várias mensagens de Cristo nos salmos. Uma coisa importante, abra sua Bíblia aí em Lucas 24. Lucas 24. Embora os salmos sejam canções, histórias de Davi e outros autores, a verdade, irmão, é que os salmos eles falam de Jesus. Lucas 24, verso 44. Deixa eu ver se eu não errei aqui na minha referência. Perfeito. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos... Então, quando você vê a Bíblia ela é a palavra de Deus e o centro da Bíblia é Jesus. Então, o que está escrito nos Salmos é acerca de Jesus. Então, por exemplo, no Salmo de número 22, Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos aqui o sofrimento do pastor, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas.
No Salmo de número 23, nós temos o bom pastor, porque Jesus falou, eu sou o bom pastor. Nós temos no Salmo de número 24, quem? O Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória aqui? É Jesus. Está falando do regresso de Jesus para a eternidade, quando ele ressuscitou dos mortos. No Salmo 40, a oferta do Salmo 40, está falando de quem? De Jesus, como sacrifício vivo, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Salmo de número 110, que diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse sacerdote? Jesus. Porque ele é o sacerdote que não vem da tribo de Arão, ele é o sacerdote que vem da ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque não teve nem início, nem fim de dias. Então Jesus é o sumo sacerdócio para sempre. Por isso diz a Bíblia em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus, quem ele é, pastor? Ele é a pedra do Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, a pedra de esquina. E é curioso Jesus como pedra. Jesus é a pedra que nos faz sonhar. Lembra de Jacó? Botou a cabeça na pedra, sonhou. Porque aquela pedra representa Jesus. Tanto é verdade que aquela pedra simboliza Jesus, que apareceu uma escada que conectava ao céu com a terra, e Jesus falou para Natanael, vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a pedra que nos faz sonhar, Jesus é a pedra de onde bebemos. Lembra da rocha que estava no deserto? E quando Moisés falou com a rocha dava água. Jesus é a rocha que dessedenta a nossa sede. Jesus é a fonte das águas vivas, ele é a rocha eterna. Jesus é a rocha sobre a qual edificamos a nossa vida, e quem nele está firmado, a luta não derruba, o problema não derruba, as provações vêm e passam, mas aqueles que estão firmados na rocha eterna, que é Jesus, permanecem para sempre. Jesus é a rocha sobre a qual a igreja está edificada, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Sabe por que a igreja está de pé? A igreja está de pé porque ela não está apoiada em personalidade, ela não está apoiada em talento, ela não está apoiada em recurso financeiro, ela não está apoiada no governo, ela está apoiada na rocha inabalável, eterna, eleita, preciosa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe e que essa palavra fique no teu coração.